Neste dia, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Os versículos estão em Filipenses 2, 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Oremos ao Senhor. Deus amado e bendito, ó Deus, que esta palavra de sabedoria e de conhecimento penetre na nossa mente, nos nossos corações, a nos inclinar a fazermos, a buscarmos, a praticarmos aquilo que te agrada. Ó Deus, que todos aqueles que receberem estes conselhos saiam convencidos do seu chamado, saiam, Senhor, dispostos a praticarem com amor, porque este é um amor que o Senhor teve para com cada um de nós. E que, Senhor, que neste momento não seja eu, Bispo Sérgio, mas o teu Espírito em mim, que eu diminua para que tu cresças. Ó Deus, que tu venhas a falar, Senhor, através dos meus lábios, e que eu seja simplesmente um instrumento nas mãos do oleiro. Assim eu oro com fé, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Químio Lins. Amados irmãos eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós temos tratado ao longo de algumas semanas, isso vocês têm acompanhado através do nosso apóstolo, a respeito da urgência em propagarmos o Evangelho da graça de Deus, do reino de Deus a toda criatura. A urgência que temos de ensinarmos, orientarmos e fazermos com que as pessoas compreendam que o momento é esse, o momento é agora, não temos mais tempo a perder, temos que afinar as nossas armas e afiar as nossas armas para combatermos o mal, para guerrearmos o mal de forma espiritual, para que tenhamos o ambiente propício à manifestação de Deus. Nós já ouvimos diversos temas, abordando diversos assuntos sobre evangelização, sobre falarmos de testemunho, de darmos testemunho, mas falarmos da unidade do corpo de Cristo, talvez ainda não tenha sido abordado este assunto. Mas olha, meus amados, para que possamos promulgar o Evangelho, para que possamos fazer deste ambiente, que é uma escola do saber,
Não é assim que o nosso apóstolo fala? O nosso ministério é uma escola do saber, para que possamos ter neste ambiente um ambiente perfeito e propício à manifestação de Deus. Existem certos aspectos que precisam ser observados e, por que não dizer, lapidados, para que a igreja possa ter esta característica, esta unidade perfeita, porque só na unidade há a manifestação de Deus. Então hoje eu quero abordar algo que deve acontecer dentro das igrejas para que se reflita fora, extra as quatro paredes do templo, que é a unidade cristã. Diga, unidade cristã. E olha, infelizmente um grande empecilho para a evangelização tem sido a péssima reputação do mundo evangélico diante da nossa sociedade. Satanás está batendo palmas quando vê um irmão, um ministério, uma denominação guerreando contra outra. Então, meus amados, o que deveria ser refúgio, fonte de amor e refrigério para os corações, tem sido muitas vezes fonte de fardo, de culpa, de conflitos, de dissensões, de contendas. E isto são lugares que se dizem igreja, são ministérios que se dizem cristãos. Então precisamos avaliar os aspectos a respeito desta unidade, porque se nós não conseguimos conviver dentro desta unidade, aqui no seio da igreja, como é que nós conseguiremos reproduzir isso para dentro do nosso lar? Como é que nós conseguiremos fazer com que aqueles que chegam atraídos pelas mãos de Deus ao nosso ministério, tenham nas vidas aqui restauradas o amor, o afeto, a longanimidade, a misericórdia, o perdão, que é esse o sentido da nossa existência? Mas isso só é possível quando há unidade. Diga amém por isso. Então, devemos batalhar diligentemente para que dentro do nosso ministério possamos desfrutar deste perfil, deste caráter que é o caráter de Cristo. Então vamos a um ponto A rapidamente, fazendo parte ainda da introdução. A unidade espiritual da igreja, ela é produzida por Deus. Não somos nós que produzimos, não. A unidade, aquela que tem sempre um fim proveitoso, é manifestada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então esta unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, mas temos o dever de mantê-la. Isso nós podemos. É o Espírito Santo que gera, mas é Deus quem é o Espírito Santo que gera, mas somos nós, com o conhecimento de Deus e da sua palavra, que mantemos esta atmosfera, esse clima de paz dentro do ministério, dentro de casa, onde nós estivermos. Então todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte, primeiro, de uma família, que é a família cristã, a família de Deus, e estão ligados ao corpo de Cristo através do Espírito Santo. Então, meus amados, eu entendo então que se eu sou filho de Deus, eu tenho que viver dentro deste padrão, gerar unidade, gerar pacificação, porque de outra forma Deus não se manifesta. Então só existe um corpo de Cristo, uma só igreja, um só rebanho, uma só noiva. Todos aqueles que nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro, todos esses fazem parte desta bendita família de Deus. E aqui está a parte desta família bendita de Deus. Amém? Você quer aplaudir ao Senhor?
A palavra que está em Efésios 4:1, veja que o que o apóstolo Paulo fala, ele estava passando também na igreja de Éfeso um drama muito grande, por isso ele deu este conselho. Havia certas coisas acontecendo dentro daquela igreja que ele ressalta este conselho. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então este apelo que o nosso ministério tem feito a todos, para que possamos viver conforme o nosso chamado. Com toda a humildade, ele vai discorrendo, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem que ser em amor. Não existe outro sentimento que é capaz de suportar traições, situações adversas. Mas ele dá um conselho: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui ele mostra, o nosso dever é preservar, é manter o Espírito da unidade dentro da igreja, o Espírito da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E você que crê nisso, diga amém. Portanto, eu quero esclarecer algo importante, que Paulo estava mencionando que está em todos, mas quem são esses todos? Aqueles que promulgam a paz, aqueles que promulgam a unidade, aqueles que têm o modelo e o perfil de Paulo, assim como Paulo foi também seguidor e exemplo para as nossas vidas, mas seguidor de Cristo. Então, Paulo, ele faz esta menção à igreja como um corpo, pois todos os membros deste corpo, não importa a função dele, todos eles são importantes. Você é importante para o corpo de Cristo, na posição que Deus te colocou e com o talento que Ele gerou à sua vida. O ponto B, nós falamos esse primeiro aspecto, vamos ao ponto B, que fala sobre a unidade espiritual da igreja. Ela precisa ser preservada com diligência, com atenção, com zelo, com aplicação. Então, nós podemos entender que o perigo que ameaça a igreja, que ameaçava a igreja de Filipos, a igreja que Paulo fala aos filipenses, nesses versículos iniciais, e aí na ameaça, é claro, todas as igrejas saudáveis, elas passavam por problemas internos, elas não estavam passando por problemas oriundos de fatores externos simplesmente, mas o maior problema que aquela igreja passava estava nascendo, a raiz dele estava internamente. Paulo, ele exorta esta igreja a tapar as brechas que estavam comprometendo o quê? A unidade, a ação de Deus dentro daquela igreja, como ele fez nos versículos que nós lemos agora em Efésios. Mas diz a palavra em Filipenses 1:27, veja só o que Paulo fala. Ele diz assim, olha o conselho que ele dá: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Não existe outra forma de vivermos dignamente, corretamente, senão através do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausentes, na presença ou na ausência de Paulo, no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, todos que foram selados pelo Espírito e foram batizados por Ele, o corpo de Cristo, eles fazem parte da noiva do Senhor, da igreja preciosa de Deus,
da igreja imaculada, da igreja que é ataviada de branco, da igreja que é preciosa. E se nós entendermos que o meu irmão faz parte desta igreja que é o corpo de Cristo, qual deve ser o meu relacionamento com ele? É chegar na igreja, sentar, assistir o culto e ir embora? É sobre isso que Paulo estava mostrando aqui neste versículo. Quando os crentes vivem brigando e falando mal uns dos outros, isto é vergonha diante do mundo, isto desonra a Cristo e a própria igreja. Nós somos novas criaturas, e se somos novas criaturas, o velho homem, o que aconteceu com ele? Morreu. Tudo se fez novo em nós. E Paulo continua falando aos Filipenses 2:2. Ele diz: olha, completai a minha alegria. Eu luto diligentemente para que haja harmonia no corpo de Cristo, porque sem unidade não há igreja. Sem unidade não há corpo de Cristo. Sem unidade nós nos destruímos. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então é certo que uma igreja dividida é uma presa fácil no caso de um ataque da sociedade externa, mas não basta apenas ficarmos firmes contra os perigos que vêm de fora, não. É preciso vigiarmos também, atentando aquilo que acontece dentro das igrejas, para que nós não nos destruímos por causa de divisões, por causa de contendas, por causa de ciúmes, por causa de vaidade, por causa de sentimentos que não são de Deus e que impedem o agir de Deus na vida da própria ovelha. Vamos acompanhar o ensino de Paulo sobre esse tema, no primeiro ponto, que é sobre os alicerces da unidade. Existe uma base, existe um fundamento teológico, cristão, que sustenta a igreja, que sustenta a vida dentro da comunidade em unidade, e é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro ponto, exortação em Cristo. Paulo fala isso no versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Então, o que significa exortar em Cristo? O meu relacionamento com o meu próximo tem que ser em amor. Não pode ser com raiva, com ódio. Tem que ser com amor, tem que ser em paz. Eu não posso chamar a atenção do meu irmão ou criticá-lo. Eu tenho que ensiná-lo em amor. Diga, ensinar em amor. E isto serve para você aplicar dentro da sua casa. Veja, eu estou falando com a igreja, mas isso se estende para a nossa vida onde nós estivermos. E olha, exortação, esta palavra grega, ela se chama paraklesis. Olha que palavra bonita. Exortação, encorajamento, apoio. Sugere neste versículo que Paulo estava incentivando a igreja de Filipenses a viver uma vida cristã, a ter bons frutos, boas atitudes, a ser exemplar nos frutos, nas ações, para que haja o que? Harmonia dentro da igreja. Então, cristianismo é sinônimo de unidade, diga amém. Cristianismo é sinônimo de comunhão, diga amém. De congregação, mas nunca de individualidade. Então atenção, ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo, não pode, é contradição. Porque Cristo se materializou, se manifesta na vida de cada um de nós. Você não é um com Cristo? Você não é imagem e semelhança do Senhor? Não foi criado? Não é propriedade dele?
Ninguém pode também viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando o seu semelhante. Não pode. Outro ponto importante é quanto à consolação de amor. O que significa consolação de amor? É confortar em amor o meu próximo, sem interesses, sem barganhas, mas visando única e exclusivamente o seu bem-estar. Paulo estava falando que a consolação é um sentimento que tem que estar dentro de mim para com o meu próximo, para com o meu irmão. De olhar as pessoas com os olhos de Deus, espirituais, e não olhar para o meu irmão que está passando por uma dificuldade e interpretar assim, por exemplo, poxa, a pessoa está vivendo aqui e fez alguma coisa errada, é castigo de Deus. Deus está castigando, hein? Não. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Nós somos irmãos, nós somos uma família. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso orar por você? Eu posso dar um conselho? Eu posso fazer algo por você? É isso que Paulo estava dizendo, quando ele disse a respeito disso. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É mais sério do que a gente imagina, hein? É isso que aqueles cristãos que estão indo lá para aqueles países do Oriente Médio fazem. Eles vão lá para levar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos, são degolados, são mortos, são decapitados, são fuzilados. É isso que João estava falando. Mas nós podemos fazer isso aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. Então o amor nos leva a suportar uns aos outros, o amor nos leva a perdoar uns aos outros. Não significa só amar aqueles que nos amam, ou aqueles que nos agradam, ou aqueles que são dignos de amor, não. A unidade que Paulo fala, esta consolação de amor é muito mais amplo. É o poder de amar os que não nos agradam, é o poder de amar e ter a capacidade de amar aqueles que são contra nós, que não são dignos de amor, porque cometeram barbárias aí fora. É difícil, mas é isso que o Evangelho ensina, porque as pessoas que vierem adentrar aquelas portas terão que encontrar aqui o mesmo amor de Cristo, e não é através de um microfone, é através das nossas vidas, do calor humano, do contato humano. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, enquanto eu bebo um pouquinho d'água. Outro ponto, comunhão do Espírito. Filipenses 2:1, ainda dentro desse versículo. Alguma comunhão do Espírito. O que seria comunhão do Espírito, bispo? É o convívio em harmonia. É produzir bons frutos, evitando partidarismo, desavenças. Estarmos no mesmo foco, no mesmo espírito, na mesma sintonia, na mesma concordância, comunhão de espírito, do Espírito. É orarmos pelos nossos irmãos, é nos preocuparmos com a vida do nosso próximo. Então, a participação comum do Espírito deveria determinar o fim de todas as desavenças. E todo espírito de partidarismo deveria paralisar. O que é espírito de partidarismo, bispo? É um vulgo, desculpe o termo acadêmico, como o nosso apóstolo fala, é o vulgo panelinha. Conhece esse termo, panelinha, panela? Os mais jovens com certeza. Então tem aquela panela, aquele grupo, olha, eu me dou com esse grupo aqui, mas não me dou com o de lá. Entendeu? E a gente faz aqui, é o mesmo sentido, é o mesmo propósito. Só que, não quero nada com aqueles irmãos. Não, onde houver divisão, não tem a manifestação do Espírito de Deus. Nós fomos chamados para sermos um corpo só. Amém? 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós, e devemos... já li isso aqui, perdão, Efésios 4,4, vamos a Efésios 4,4, perdão,
meu amado. Diz o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo fala: há somente o quê? Um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Então Paulo estava falando, nada de facção, nada de divisão. Esses sentimentos são carnais, são animais, são demoníacos, não podem fazer parte da comunidade cristã, senão nós estaremos nos igualando ao mundo. 1 Coríntios 12:7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Se na comunidade está acontecendo alguma coisa que não produz um fruto com fim proveitoso, olha, não tem a mão de Deus, alguma coisa está de errado. Então somente o Espírito Santo pode pôr ordem no caos e preservar a harmonia do corpo de Cristo, da igreja. Quando o Espírito Santo não reina, aí a confusão de toda espécie. Então, sem o Espírito Santo, não há vida, nem poder na igreja. Onde reina o Espírito Santo, reina também o quê? Diga o amor, diga a mansidão, diga a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, o fruto do Espírito. Tem que reinar o fruto do Espírito. Então vamos ao ponto D: entranhados afetos e misericórdia. Também neste versículo primeiro, a palavra grega splagchna, olha que palavra, eu consegui pronunciar, viu? Splagchna. Esta palavra é uma palavra grega, afetos, que significa literalmente as entranhas humanas, consideradas como a sede da vida emocional. É mais ou menos aquele termo que nós usamos lá no fundo do coração. É a mesma coisa. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele está mostrando um sentimento puro que nos motiva a querer o bem ao próximo a todo custo. E isto vem de dentro, não é algo superficial, não. Isso eu falei sobre afetos, mas e sobre misericórdia? É outra palavra grega, oiktirmoi. Olha que nome bonito, hein, para dar para um filho. Oiktirmoi, que a misericórdia descreve a emoção humana da piedade, da compaixão. Cristo não teve compaixão conosco? Olhem como teve. Ele morreu por você, ele morreu por mim, por nós. E é este sentimento de compaixão que nós temos que ter quando olharmos para o nosso irmão. Vemos que ele é um ser vivo, humano, e que precisa ser amado, precisa ser cuidado. Mas isso é motivado pelo Espírito Santo de dentro para fora. Então a nossa irmandade, a nossa igreja, não pode se limitar a sentimentos, nem se resumir a atividades de ajuda fria, de ações frias. Como por exemplo, uma vez eu ouvi o irmão falar: olha, mas eu já dizimei, eu já dei meu dízimo, já dei minha oferta, a palavra já vai ser propagada, meu papel eu já fiz. Não, claro que não. Aquilo é parte da nossa demonstração de amor ao nosso próximo, mas isso tem que estar sempre conosco. Temos que promover o bem-estar aos outros, diga amém. Esse cuidado fortalece a unidade entre os crentes, nos tornamos uma igreja muito mais fervorosa. Toda desarmonia na igreja de Deus é consequência da ausência deste sentimento chamado misericórdia. Vamos ao ponto 2. Olha, o ponto 2, os perigos contra a unidade. Nós falamos sobre os alicerces, agora vamos falar sobre o perigo contra a unidade. O que afeta diretamente a unidade? Então, nós não podemos, em primeiro lugar, trabalhar para o reino com uma motivação errada. Você, quando se propõe
a falar de Cristo na sua casa, no seu bairro, aonde quer que você esteja, tem que partir de uma inspiração espiritual. Tem que partir de uma inspiração pacífica. Tem que partir com o fruto do Espírito, para que você possa fazer a coisa certa e aquilo que você fizer, frutificar frutos bons, porque pode frutificar frutos ruins. É algo sério. Filipenses 1,15 diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Glórias a Deus por esses. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Paulo estava mostrando que existe um comportamento que fere a comunhão entre os irmãos e que perturba de forma grave a unidade da igreja. Paulo, ele fala sobre dois perigos que nós devemos atentar e que conspiram contra a unidade dentro do corpo de Cristo. Ele estava falando sobre partidarismo, a panela. Em Filipenses 2,3 ele fala sobre isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Esta é a palavra, grava esta palavra, humildade. O cristão, ele tem que ter este perfil, considerando cada um ou outro superior a si mesmo. Então a igreja que Paulo se refere estava ameaçada por sérios perigos na área da unidade. Havia discórdia, havia confusão, e a comunhão estava sendo atacada, estava sendo abalada. A unidade estava sendo desmotivada dentro daquela igreja. E esta palavra partidarismo, ela tem também uma origem grega. Ela se chama eritheia. Este é o nome, está aí na sua agenda, que diz respeito a quê? A grupos, a facções que separam as pessoas. E aonde existe a eritheia, este partidarismo, ele resulta sempre em pessoas egoístas. Só olham para si, só buscam os seus próprios interesses. Então, em primeiro lugar, o perigo de trabalhar sem a unidade, ela gera o quê? Vamos a Filipenses 1,27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que o indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo estava mostrando o caminho. Mas existe um outro caminho, que é o caminho da divisão, é o caminho da separação, é o caminho da disputa, é o caminho do cabo de guerra, que divide as igrejas, que separa os irmãos. Quantas pessoas saíram do nosso ministério por causa de divisões, de fofoca? Saíram porque disseram: não, eu estou do lado do fulano de tal. Não, nós estamos do lado de Cristo. Nós seguimos o Senhor, não seguimos a denominação, seguimos a Deus. E se Deus nos colocou aqui, aqui é o nosso lugar. Então, amados, nada debilita mais a igreja como um corpo do que vivermos sem unidade. Ainda que a desculpa seja o reino de Deus, ainda tem aqueles que, desculpe o termo acadêmico, são cara de pau, que põem logo a culpa em Deus. Não, foi Deus, eu estou realmente em nome de Deus. Transfere a responsabilidade para Deus. Deus mandou, foi Deus que quis.
e assim por diante. Então a obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa de um lado, quando cada um busca os seus interesses, ao invés do interesse da glória de Cristo. Na igreja de Filipos não foi diferente. Eles estavam todos lutando pelo Evangelho, mas não lutavam juntos, lutavam separados. Então, outro ponto, o segundo ponto, em segundo lugar, o perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Existem líderes dentro de congregações, de igrejas, que buscam o seu próprio interesse. E Paulo aqui, ele estava dando até um alerta a Timóteo. Ele havia enviado Timóteo para que fosse à igreja de Filipos, e ele deu um conselho. Ele falou muito bem, deu testemunho acerca deles, mas também denunciou o que estava acontecendo dentro daquela igreja. Então eram líderes que não buscavam a glória de Deus, nem a identificação da igreja, mas a construção de monumentos ao seu próprio nome. Queriam honras para ele, queriam méritos para eles, queriam estar em evidência e não se unirem em prol do reino de Deus. Então este tipo de comportamento afeta diretamente o corpo de Cristo e não agrada a Deus. No terceiro lugar, o perigo dos falsos mestres infiltrados dentro das igrejas. Filipenses 3:2 diz: acautelai-vos dos cães. Paulo chama de cão, hein? Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, né? Que eram os falsos mestres, os maus obreiros, as heresias que eram lançadas sobre a igreja. E Paulo não para por aí, ele fala também de lobos vorazes, que sempre buscarão uma brecha para entrarem no meio do rebanho da congregação e destruir. Ele fala em Atos 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então Paulo estava alertando a igreja de Filipos sobre os judaizantes, o judaísmo, que tentava descredenciar Paulo, tentava descredibilizar Paulo, seu apostolado, ensinando que os gentios precisavam ser circuncidados, caso desejassem ser salvos. E aí eu abro um parênteses, existem pessoas que às vezes vão para outros ministérios que não têm a mesma leitura da graça de Deus, e quando entram lá, voltam piores do que entraram, saem piores do que entraram. Por quê? Porque deram ouvidos a vozes enganadoras. Aqui é o seu lugar, aqui é o seu lugar de você ser apacentado. É claro que você pode visitar uma igreja, tudo bem. Tem irmãos aqui que vão pregar em outros ministérios, mas pregam a graça de Deus, não vão assistir à lei. Então assim, eles negavam a suficiência da fé cristã e acrescentavam ritos judaicos como condição indispensável para a salvação, que foi o que eu falei. Em quarto lugar, o perigo do mundanismo dentro da igreja. Olha, outro ponto importante, Filipenses 3:17-19 diz: irmãos, sede imitadores meus, disse Paulo, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Qual é o teu modelo? Diga: Jesus. Então é segundo este modelo que você deve agir e andar. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, dão mau testemunho, difamam o evangelho. O destino deles é a perdição, infelizmente. O Deus deles é o ventre, são as ambições pessoais,
E a glória deles está na sua infâmia, no comportamento vergonhoso, sem testemunho que eles dão, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então Paulo chama de inimigo da cruz de Cristo. Essas pessoas eram mundanas, pois só se preocupavam com as coisas terrenas. Eram comilões, beberrões, usavam linguagens obscenas, tinham atitudes promíscuas, eram entregues a vícios, a imoralidades, possuíam uma visão muito liberal da fé cristã. É do tipo que está sempre dizendo: olha, isso não tem problema não, não é pecado não, pode fazer. Isso é normal, hoje em dia isso é normal. Você sabe do que eu estou falando. Mas nós temos olhos iluminados e sabemos que pecado é pecado, aqui, ou em qualquer lugar, ou em qualquer tempo. Pecado é pecado. Erro é erro. E se é erro, se é pecado, não é para a sua vida, não é para a minha vida. Não se contamine com as coisas do mundo. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Já acabou, hein? Glórias a Deus. Bom, quinto lugar, o perigo dos crentes viverem em conflito dentro da igreja. Filipenses 4:2 diz: rogo a Evódia e rogo também a Sintique, pense concordamente no Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo estava trabalhando com uma questão do conflito entre as lideranças dentro da igreja. Eram pessoas que disputavam entre si a atenção, a fama, os espaços de atuação dentro da igreja. E olha, dizem os estudiosos que quando o trabalho era dirigido pela família de Evódia, o pessoal que seguia Sintique não praticava, não participava dos cultos. Você imagina. Enquanto que quando promovido por Sintique, o pessoal de Evódia não praticava o que o pessoal contrário ensinava. Ou seja, havia uma divisão dentro da igreja. Havia uma separação, havia um espírito de partidarismo que Deus condena. Mas outro sentimento que também afeta diretamente a comunidade é o de vanglória ou egoísmo, que é o que diz na sequência deste versículo. Ele fala sobre partidarismo ou vanglória. Então, meus amados, vanglória significa buscar glória para si. É a pessoa que é soberba, é a pessoa que gosta de aparecer na frente dos bastidores, é a pessoa que quando você chama para fazer um trabalho escondido, em que ninguém vai ver, a pessoa sai de fininho. Não, isso aí eu não vou aparecer, ninguém vai saber que eu fiz. Então, é uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e induz ao desprezo ao próximo. Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, diz o apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas, a Galácia, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Veja qual o tipo de sentimento que germina num coração onde há vanglória, onde há o egoísmo. E isto gera separação. A vanglória destrói verdadeiramente a vida comunitária. Eles desejam reconhecimento ou distinção, meramente por ambição pessoal. Eles estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal e ao mesmo tempo em que desprezavam os outros, ou seja, eles queriam aparecer
E quando era para fazer por trás, eles desprezavam aqueles que necessitavam, porque só queriam aparecer, queriam espetáculo. Então, nós não podemos nos deixar possuir por este sentimento chamado vanglória. Isto é contrário aos princípios divinos. Então encerramos o segundo ponto sobre estas questões, que são os perigos contra a unidade. Vamos agora sobre o imperativo, aquilo que acontece, aquilo que Paulo determina para gerar a unidade no corpo de Cristo. Então Filipenses 2:2, ele continua falando sobre isso: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo espírito. Então, aquela mesma igreja que estava comprometida com Paulo, no apoio missionário, no apoio evangelístico, dando-lhe conforto, sustento financeiro, que é o caso da igreja de Filipenses, estava sendo ameaçada por divisões internas, e isto estava impedindo a paz, inclusive da liderança. Porque Paulo se desgastava, se motivava para fazer o bem, e enquanto ele tinha que se desprender e ensinar coisas que já eram ensinadas, ele deixava de pregar em outro lugar, ele deixava de levar a palavra em outros lugares. Então, meus amados, que nós possamos viver nesta unidade e entender a nossa missão, nosso chamado, para que possamos nos multiplicar em cada vida e alcançarmos o propósito que Deus assim determinou para cada um de nós. Vamos ao ponto A. Olha, demonstrando unidade de pensamento. É algo imperativo que tem que acontecer na vida do cristão. E esta palavra, pensamento, né, que ele fala no versículo, penseis a mesma coisa. Esta palavra tem origem grega também. Pronem. Essa palavra é uma palavra conhecida, né? Pronem. É usado aqui para definir o pensar a mesma coisa. É muito importante nessa epístola, uma vez que só esta palavra, pensar, pronem, ela aparece 10 vezes só nesta carta, enquanto que nas outras 13 cartas aparece 13 vezes. Então veja a importância que Paulo tinha para fixar, para ensinar, para educar o povo de Deus a pensar a mesma coisa, a gerar unidade, o mesmo pensamento, o mesmo foco, o mesmo objetivo, o mesmo corpo, o mesmo Deus, a mesma alma, o mesmo Espírito. E é isso que devemos viver. Então diga, unidade de pensamento. Unidade também nos relacionamentos. Ele fala, tenhais o mesmo amor. Então o relacionamento entre nós tem que ser um relacionamento puro. Amém? Embora não podemos fazer tudo aquilo que Cristo fez por nós, eu não preciso morrer na cruz, mas eu preciso amar o meu semelhante, assim como Cristo me amou. Então, podemos seguir o seu exemplo, sim, quando expressamos o mesmo amor na maneira de lidar uns com os outros. Então diga, vire para o seu irmão e comece a treinar isso. Eu te amo, meu irmão, assim como Cristo me amou. Você é importante e precioso para mim, para Deus e para o reino. Eu sei que alguns ficam com vergonha, mas tem que exercitar. Faz parte da nossa natureza. Somos generosos de amor. Não temos vergonha de falar do amor de Cristo, porque esse amor nos transformou. Olha só, outra demonstração da unidade é quanto à questão espiritual. Unidos na alma. Então a igreja precisa ser unida de alma, de espírito. Jesus orou para que todos aqueles que creem possam ser o quê?
Assim como Jesus e o Pai são um. Então eu sou um contigo. Vire para o seu irmão e diga: meu irmão, eu sou um contigo. Eu sou um com você. Olha lá, meu pai que é todo envergonhado. Pai, eu sou um contigo. Ó, vira para o irmão ali e fala ali, ó. Isso. Exercitando. Glória a Deus, glória a Deus. É muito lindo, né? Ver os irmãos se amando, né? Glória a Deus, não há recompensa maior. Demonstrando unidade de sentimento. Ele fala, tende o mesmo sentimento. A igreja precisa ser e ter o mesmo sentimento. Os crentes não podem ser competidores, mas tem que ser cooperadores. Você lembra da última mensagem que o bispo Felizardo falou sobre sermos cooperadores de Cristo? Portanto, é esse espírito que tem que estar conosco. Não podemos ser rivais um dos outros, mas parceiros, amigos, de ministério, de obra, lutando, é claro, pelo mesmo propósito, buscando a glória para Deus. Este é o propósito. Então, na igreja de Deus não deve existir disputas políticas, brigas por cargos, ciúmes, invejas. Não pode existir entre nós o espírito de Diótrefes. Olha que nome, Diótrefes. Diótrefes diz em 3 de João, olha quem era esse sujeito. Vamos ver aqui. Diz a palavra do Senhor que esse tal de Diótrefes, olha só o que João fala. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, gostava de aparecer, era o verdadeiro pavão, não nos dá acolhida, não queria saber daquilo que João estava falando, as cartas que João escrevia. Olha, Diótrefes rasgava e jogava fora. E aí João fala, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. É aquela pessoa que queria só ele aparecer. Se não for para ele aparecer, ele tira. Olha, se não pertencer ao meu grupo, se não pertencer à minha equipe, está fora. Não pode dividir, a honra é só para mim. Ou pertence ao grupo X ou ao grupo Y, os dois não pode. Tem gente assim. Mas olha o que João fala, amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Isso é sério. Vai vendo. Qual é a virtude que promove a unidade? Vamos então ver agora no 4º ponto. Virtude que promove a unidade do corpo de Cristo. Vamos então aos últimos versículos da passagem deste tema que está em Filipenses 2:5 em diante. Diz assim Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Olha que atitude de humildade. Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Lembra que no começo eu falei, guarda essa palavra humilhar, mas não é uma humilhação do mundo não, hein? É outro tipo de humilhação. E diz, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, porque ele se humilhou, porque ele cumpriu a vontade de Deus, em prol da sua vontade, exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então,
A humildade é a virtude que promove a unidade. Num relacionamento, por exemplo, quando o marido, ele pode estar até com a razão, mas quando ele se humilha, ele fala, não, tudo bem, eu não vou discutir, o tempo vai mostrar quem está certo. Você apaga o incêndio, porque você foi humilde, você não quis provar que você era o certo, você falou, não, deixa, Deus vai mostrar, se você não está entendendo, não está compreendendo, isso serve para os dois lados. Então, quando você promove a paz, promove este tipo de sentimento, a humildade, a paz reina na tua casa, na tua vida, e reina também aqui na igreja. Tiago 4,6 diz antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, Deus não gosta de soberbos. Sabe por quê? Porque Deus não é soberbo. Mas dá graça aos humildes. Então a humildade deve ser a marca do cristão. Por isso, o Senhor, Ele nos ensina a sermos mansos, humildes, de coração. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor Jesus, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Você deseja isso para a sua vida? Descanso? Então seja humilde, seja um pacificador, ame seu irmão. O nosso apóstolo no casamento da pastora Cristiane e do pastor André falou, mais você e menos eu. Eu não sei quantos estiveram aqui, mas vire para o seu irmão e diga assim, ó, mais você e menos eu. Mais você, menos eu, mais você, menos eu, mais você, menos eu. Então a humildade gera descanso. Vamos ao ponto A. O que é humildade, bispo? É quando a ambição e o preconceito, enquanto a ambição e o preconceito arruinam a unidade da igreja, a humildade edifica, ou seja, constrói e fortalece o corpo de Cristo. Humilde não pensa sobre si nada além do que convém. É isso que Paulo fala aos Romanos 12:3, pode consertar na sua apostila, está 33, mas é 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Não pense de você além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense que você é o que é pela graça de Deus. E sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, nada seríamos. Não estaríamos nem vivos aqui. Então a humildade provém o que? O entendimento de quem é Deus. Quando você é humilde, você reconhece quem é Deus e a sua grandeza. E reconhece também o que? As nossas fragilidades, as nossas limitações, as nossas dependências de Deus. E veja que o próprio apóstolo Paulo, nesses 3 versículos agora a seguir, ele fala sobre isso. Ele reconhece, ele tinha a capacidade de reconhecer que ele era o menor em todos os aspectos, porque ele conhecia a natureza dele, e ele estava buscando conserto, acerto, ele estava buscando ser melhor para Deus e para o próximo. E é este tipo de humildade que está falando este versículo de Paulo, 1 de Coríntios 15:9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Ele reconhecia que a natureza dele era perseguidora dos cristãos. Ele perseguia, ele mandava matar.
E ele dizia: poxa, diante de uma natureza tão ruim dessa, como eu fui no passado, mesmo assim Deus me escolheu para ser propagador e promulgador da graça dele ao mundo, aos gentios. Efésios 3:8, ele continua dizendo: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja a capacidade, a maturidade que Paulo tinha de reconhecer nele capacidade alguma, virtude alguma, mas tudo aquilo que ele possuía era Deus que dava a ele. E aquilo que você é, glorifique a Deus, porque é Deus quem te dá e te faz. Glória a Deus. Oh Jesus. 1 de Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por que Paulo falava isso? Será que até na humildade ele era arrogante, era soberbo? Não. Ele não falava isso com soberba, ele falava isso porque ele conhecia Deus, a grandeza de Deus, e se conhecia também. Por isso eu falei e comecei esta mensagem dizendo que esta passagem, esta mensagem, ela seria para você introspectar, para que você fizesse contigo mesmo uma autoanálise daquilo que você precisa reconhecer de Deus na sua vida, para que haja transformação, para que haja metanoia. Então, outro ponto, como a humildade, já estamos terminando, se manifesta. O apóstolo Paulo menciona duas manifestações da humildade. Em primeiro lugar, a humildade, ela olha para o outro com honra. Você tem que olhar para o teu irmão com honra, não com desprezo. Filipenses 2:3, considerando cada um o outro superior a si mesmo. É o mais você e o menos eu. O verdadeiro humilde, ele quer fazer o bem, mesmo que não apareça. Em segundo lugar, a humildade busca o interesse do outro como empenho. Ele não diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então no mundo cada um cuida primeiro de si, dos próprios interesses. Assim é o mundo. O mundo busca primeiro para si, depois para os outros. Isso, se buscar para os outros, pensa somente em si, e o seu olhar está atento apenas aos seus próprios interesses. Eu quero ficar mais rico, eu quero ser o mais bonito, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa. Olha como é que o mundo faz. É totalmente controverso aquilo que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina a competir, o Evangelho ensina a unir, a nos vermos como semelhantes. Mas o mundo aí fora não, principalmente o mundo capitalista, ocidental, pensa sempre em ser o melhor, em receber o melhor salário, em ter a melhor esposa, em ter o melhor marido, em vestir a melhor roupa, e assim, etc, etc, etc. Mas não é isso que o Evangelho veio nos ensinar. Diga amém. Ponto C, o supremo exemplo da humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o sentimento que nós estamos cultivando aqui dentro da igreja. E neste capítulo Paulo cita 4 exemplos de humildade. Porém, o argumento decisivo dele é sempre o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo está sempre na pauta de Paulo. É sempre o argumento supremo de Paulo na exortação ética, moral do povo de Deus, da igreja, principalmente quando trata do interesse do bem-estar do próximo. Não existe realmente na Bíblia Sagrada nenhum maior ou melhor exemplo do que o próprio exemplo de Cristo. Ele é o maior exemplo, é a maior expressão de humildade.
Por isso, eu termino este sermão e agora estamos indo para o final, com uma parábola que ensinada por Jesus, que está em Lucas 18, 9 e 14. 9 a 14. Diz assim, esta parábola, Jesus que estava explicando, fala assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Diz que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, um homem letrado, conhecedor das escrituras, que se achava acima do bem e do mal, e o outro um publicano, um desprezado, um esquecido, um rejeitado. E diz o Senhor no versículo 11: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Esta é a oração do soberbo. Esta era a visão deturpada que muitos dos que se diziam seguidores da palavra de Deus, não eram evangélicos, mas seguidores da palavra de Deus, do judaísmo, agiam, viam o seu próximo. Mas veja o que diz no versículo 13: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ele reconhecia aqui a sua natureza humana, a sua falibilidade, a sua dependência. E é assim que Jesus nos ensina a sermos. Porque Deus rejeita os soberbos, Deus abomina os soberbos, e a soberba precede a ruína, e a soberba destrói a unidade da família de Cristo. Por isso, quando nós temos o olhar com humildade, reconhecendo a nossa fragilidade e buscando em Deus o nosso crescimento, a nossa maturidade, aí sim, Deus se agrada. O fariseu desprezava o próximo, porque se achava superior, perfeito. O publicano reconhecia suas fragilidades, dependência da graça, e por isso foi exaltado pelo Pai. Então, meus amados, o Senhor tem nos chamado para evangelizarmos o mundo, diga amém. Porém, para que a nossa mensagem realmente tenha o impacto que Deus quer para ela, os princípios do Evangelho precisam primeiramente impactar a nossa vida, as nossas relações dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, para que então aqui, aonde assembleias dos santos, possamos levar a graça de Deus, porque é aqui que nós aprendemos. Aqui é o nosso celeiro, é aqui que vidas são transformadas, é aqui que nós recarregamos as nossas baterias espirituais para enfrentarmos o mundo e vencermos todas as dificuldades. Então, com humildade, meu amado irmão, minha amada irmã, e isso é para a minha vida também, vamos combater os intentos do mal, que tentam minar a unidade e a paz de Cristo, seguindo um único exemplo, que é o do Senhor Jesus. E então o mundo verá, através do nosso testemunho, que realmente existe Deus que transforma vidas, existe Deus que opera maravilhas. E a minha oração, eu deixo para você, que está em Efésios 4, 15 e 16, e terminamos.
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, diga amém, vai tomando posse, bem ajustado, diga amém, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, diga amém, segundo a justa cooperação de cada parte, diga amém, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Assim seja, assim diz o Senhor à igreja unida e vitoriosa. Graças a Deus, graças a Deus. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, essa é a vontade de Deus para a minha vida, para o nosso ministério. Vamos todos ficar de pé. Eu vou pedir para minha esposa amada, querida, a bênção final. Glórias a Deus. Glória a Deus, que manhã maravilhosa na casa do Senhor. Tenho a certeza de que todos nós sairemos daqui com o desejo de praticarmos esta palavra. Como falou no último versículo, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que é humilde diante do Senhor será exaltado. Que você fique com esta palavra para o resto da sua vida no seu coração, esperando sempre a honra do Senhor, porque ela vem, ela vem. Você recebe, você crê? Amém. Senhor, nós te damos graças por esta manhã gloriosa na tua casa, Pai. E agora pedimos que o Senhor nos guarde, nos leve em paz, protegidos pelos teus anjos poderosos de guerra, Pai. Que a tua graça, o teu amor, as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, corpo unido, bem ajustado para a glória do Senhor. Se você recebe, diga amém. Vá em paz, vá feliz.